Sabe que dormir é necessário, não é verdade? Gente, quem gosta de dormir aqui, diga amém. Pelo visto, vocês são bem dorminhocos, pela intensidade do amém. Dormir é necessário, né? Quando a gente dorme, ainda que durante o sono a gente não produza nada, só que mesmo sem produzir durante o sono, dormir é necessário, porque é quando você dorme que você recupera a energia para no outro dia poder produzir ainda mais. Então, algumas pessoas elas acham que é perda de tempo. Eu já ouvi gente falando isso. Não, é perda de tempo dormir, porque quando eu durmo eu não estou produzindo nada. Acontece quando você dorme, você está produzindo energia para o teu corpo produzir mais no dia seguinte. Agora, tudo tem que ser feito com equilíbrio, porque dormir demais não vai te dar energia a mais. Você já percebeu que quando a gente dorme muito, eu sou uma pessoa que eu costumo dormir entre 6 a 7 horas no dia. Se eu durmo mais do que isso, dizem que o ideal é 8, mas se eu chego a dormir 8 horas, que seja, eu já fico com aquela nhaca. Você já percebeu que quando a gente dorme demais, ao invés da gente acordar mais disposto, a gente fica, na maioria das vezes, mais indisposto. Porque dormir é necessário. Dormir demais é desnecessário. Dormir te recarrega as energias para produzir. Só que dormir demais, ao invés de gerar mais energia, acaba sugando energia de você. Por isso, despertar é necessário. Muito necessário. E você sabe que esses dias, e eu não estou brincando, é verdade mesmo, esses dias eu acordei de uma das piores formas possíveis. E olha que eu nem estava tendo um pesadelo, eu estava tendo um sonho atípico, mas acabei acordando de um jeito não muito legal. Eu vou até contar o sonho para você, porque é rápido. Eu sonhei que eu estava num lugar que eu não sei onde era, não lembro onde era, mas, gente, pensa num dia que eu estava requisitado. No sonho eu estava requisitado. E eu tinha, também não me lembro o que, mas eu tinha uma tarefa muito séria para fazer. E naquele dia, é como se eu estivesse passando um monte de gente e muita gente quisesse conversar comigo. E eu estava andando assim, ó, e as pessoas pegavam no meu braço e falavam assim, Edson, outros falavam, pastor, e eu querendo andar, e as pessoas querendo me segurar para falar comigo. E aí eu tinha que fazer um negócio que eu também não lembro o que era, mas que era inadiável, eu não podia deixar para outra hora. Então eu comecei a ter que fazer assim, ó, as pessoas me seguravam com o braço e eu ia soltando meu braço assim, ó, para conseguir chegar lá. E infelizmente, eu não me mexi só no sonho. Eu comecei a me mexer na cama mesmo. Gente, aqui ó, colado do braço. Eu dei um soco na testa da minha esposa. Eu acordei com o toque na testa dela. Eu fazendo assim, ó, querendo me soltar no sonho, mandei. Pô, eu acordei com a testa dela. Com a minha mão na testa dela. E ela ainda fez assim, ó. Eu nem sei se ela acordou. Ela fala que ela acordou. Mas se ela tivesse acordado, ela tinha reclamado e no mínimo me dado um chute. Mas ela não fez nada. Ela só fez assim, ó. Na verdade, acho que não foi eu que acordou da pior forma possível, acho que foi ela, né? Ai, gente, mas aquilo me pesou pra caramba no coração, porque ainda que tenha sido sem querer, a gente olha para a mulher da gente e vê ela tão delicada, tão frágil, a gente quer tratar e cuidar tão bem e nunca mais, espero, Deus, que o Senhor me ajude nunca mais a acordar minha mulher com um soco, eu te peço isso, Pai. Amém? Sabe, aquele jeito foi errado. Aquele jeito foi muito errado de acordar minha esposa. Mas hoje pela manhã, e não é só com você, tá bom? Vai ser à noite também, mas hoje nós estamos na série O Despertar. E eu quero aqui, ó, mandar 5 jabs ungidos na igreja hoje. Mas não vai doer não, pode ter certeza. Muito pelo contrário, vai ser igual eu fiz na minha esposa, vai ser só um toque assim, ó, pra gente, opa, despertar, acordar. Posso sim ou não, gente? Você não vai dar uma voadora em mim? No meio da minha testa? Então vamos que vamos. Hoje o nosso subtema, o tema é despertar. E o nosso subtema de hoje é desperte
das ilusões. Despertar das ilusões. Você conhece alguém, mas não, pelo amor de Deus, só não fala nome aqui, gente, que hoje tudo dá processo. Só fala sim ou não, tá bom? Mas você conhece alguém que parece que vive fora da casinha, desconectado da realidade? Sim ou não? Todo mundo conhece. Nossa, eu conheço sabe aquela turma? Eu nem sei se essas expressões estão contextualizadas, elas são do meu tempo, mas sabe aquela turma que parece que vive viajando na maionese? Tinha um desenho na minha infância que chama, né? Não sei se passa ainda, mas na minha infância chamava O Fantástico Mundo de Bob. Quem já viu o Fantástico Mundo de Bob aqui? Quase todo mundo já viu. Esse desenho era um menino que ele não vivia muito na realidade. Tudo o que acontecia, ele ficava criando um filme na cabeça dele, ele vivia no mundo da lua e só se iludindo, criando coisas que só existiam na cabeça dele. Sabe aquela pessoa do tipo, um dia eu estava conversando com um adolescente, e aí a gente começou a rolar o assunto lá, e a gente perguntou, cara, o que você quer ser aí quando você ficar mais velho, quando você tiver que se sustentar? E ele falou assim, eu quero ser youtuber. Sabe? E nada contra quem quer ser youtuber, tem gente que vive disso e consegue chegar lá. Agora o grande problema não foi a hora que eu escutei que ele queria ser youtuber. O grande problema foi a hora que eu tive curiosidade de ver os vídeos que ele fazia. Gente, era muito ruim, cara, muito ruim. Falei assim, cara, esse moleque, se ele quer viver disso, ele quer morrer cedo. Morrer de fome cedo. Sabe, era um negócio muito, muito desconectado. Desculpa, é que eu tô lembrando o vídeo aqui. Então era um negócio tipo, muito desconectado da realidade, mas muito desconectado da realidade mesmo. E tem gente que parece que vive assim. Precisa de um choque de realidade. Precisa sair desse mundo de ilusões e acordar. E eu digo para você, às vezes viver nesse mundo de ilusões é uma fuga que a pessoa tem. Às vezes a realidade é tão difícil, tão confrontadora, e a pessoa tem medo de enfrentar a realidade, e por isso ela cria um mundinho paralelo na mente dela de ilusões, e ela se esconde dentro daquele mundinho. Mas eu quero dizer para você, não tenha medo de vir para a realidade, porque Deus não está na ilusão, mas Deus é uma realidade, e Deus vai transformar a sua realidade em nome de Jesus. Deus é realidade, Deus está na realidade. Eu quero ler 2 textos seguidos com você, e aí nós vamos orar e eu vou explicar ambos os textos aqui. Ruth, capítulo de número 1, versículo 1 também. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz aqui assim, ó: naquela época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eu vou pedir para alguém, só para me lembrar, pesquise aí, principalmente alguém da equipe, o significado em hebraico da palavra Moabe. Por favor, façam isso para mim. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. Você pode repetir esse nome comigo? Diga Noemi. Essa é uma das pessoas que eu quero falar com você hoje. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus, ou seja, da tribo de Efraim de Belém de Judá. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Agora vai para Lucas, capítulo 15, versículo 11. A história não tem uma nada a ver com a outra, foi em outro tempo, e olha o que acontece, Jesus falando. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança.
Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma fome em toda aquela região e ele começou a padecer necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o pai o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, despertou. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Você pode colocar a mãozinha assim no seu coração? Papai, em nome de Jesus, hoje nós viemos aqui com um propósito maior, que é ouvir a tua voz. Chegou o momento da pregação da palavra. A Bíblia Sagrada foi aberta, o texto sagrado foi lido. E eu venho reconhecer humildemente diante de ti: Jesus, eu não sei pregar, mas eu sei que o Senhor tem uma boa notícia para a igreja. E eu ofereço a minha vida, o meu coração e os meus lábios, e eu te peço, usa-me para falar com o teu povo, que não saia nada da minha boca, Senhor, que não seja da tua vontade. Eu peço isso a ti em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos dê ouvidos abertos e um coração dilatado para ouvir a tua palavra e ser transformado por ela em o nome de Jesus. Você que tem esse desejo, diga amém. Amado, como eu disse para você antes da leitura, nós estamos aqui falando de duas histórias totalmente diferentes. Uma é uma história real, aconteceu, a história de Noemi. Outra, essa história conhecida como a história do filho pródigo, provavelmente não foi um fato real, foi uma parábola que Jesus contou, ou seja, uma ilustração que Jesus criou para transmitir um recado. Então são duas histórias diferentes. Uma foi real, a de Noemi, a outra história foi uma parábola, uma ilustração que Jesus contou. Noemi viveu, só para você ter ideia, cerca de 1.200 anos antes de Jesus. Se a gente fosse falar de Noemi, Noemi viveu há praticamente 23 anos atrás. 3.222 anos atrás. Mais ou menos isso, o período que Noemi viveu. Já o filho pródigo, como eu disse para você, foi uma parábola que Jesus contou. Noemi era moradora da cidade de Belém. Em hebraico, Belém significa casa de pão. É importante isso, depois você vai entender por quê. Então vamos juntos, diga casa de pão. Era nesse lugar que Noemi morava. Alguém viu o significado de Moabe aí? De seu pai. Só vê a origem dos moabitas. Amon e Moabe eram irmãos. Um dos filhos de Ló, que nasceu através de um incesto, um relacionamento que Ló teve com a sua própria filha. Literalmente, era um povo de origem amaldiçoada. Ló foi embriagado por suas próprias filhas. Não vai dar para explicar o contexto para você aqui. Sendo embriagado, as duas tiveram relação com o próprio pai, engravidaram dele, e dessa gravidez totalmente errada nascem duas pessoas que depois se tornam duas nações, Amon e Moabe. Foi para essa terra que Noemi foi. Ela vivia na casa de pão, Belém, uma terra de bênção, e ela decide partir para uma terra de maldição. Então, o filho pródigo, como eu disse para você, não foi uma pessoa real. Essas histórias
ainda que acontecendo em tempos diferentes, elas trouxeram algumas similaridades aqui para a gente. E quais foram as similaridades? A primeira delas, tanto Noemi quanto o filho pródigo estavam em seu primeiro estado em um ótimo lugar. Noemi estava em Belém de Judá, fazia parte da terra prometida. Belém, que significa casa de pão. Belém era um lugar de provisão. Noemi estava em Belém. O filho pródigo, então, estava num lugar melhor ainda. Onde ele estava? Na casa do pai. Perceba que ambos estavam em ótimos lugares. Segunda similaridade, ambos estavam insatisfeitos. Noemi, por conta das dificuldades financeiras, a Bíblia diz que houve um período de fome. Quando a Bíblia fala que houve um período de fome, ela está querendo dizer que houve um período de seca naquele lugar, mas não significava que as pessoas estavam morrendo de fome. Estava sendo um tempo de aperto, mas ninguém estava morrendo de fome. Ambos estavam em um ótimo lugar, porém ambos insatisfeitos. Noemi, por causa das dificuldades, o filho pródigo provavelmente estava insatisfeito porque ele queria ter mais liberdade. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Ele não queria mais se submeter às ordens do pai. Você sabe que esse tipo de gente, às vezes a gente encontra até dentro da igreja, pessoas que estão insatisfeitas porque, assim como aquele jovem lá, ele falou assim, eu não queria que as coisas fossem assim, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu quero minha parte da herança, eu quero ir embora daqui. E tem gente, às vezes, que você encontra, esse tipo de gente, às vezes até dentro da igreja, insatisfeito, porque as coisas não são do jeito que ela queria que fosse. Se você para analisar, essas pessoas, no fundo, elas não vêm à igreja porque elas querem Deus, elas querem vir à igreja, parece, querendo ser Deus. Porque elas não chegam aqui com um coração humilde de entender, Senhor, o Senhor me trouxe aqui porque existe algo que o Senhor quer fazer aqui na minha vida. Então, eis-me aqui, eu me sujeito à tua vontade. Mas não, elas querem chegar lá e querer que as coisas sejam do jeito delas. E às vezes nem é gente que fica se intrometendo ou querendo mandar nas coisas, são aquelas pessoas que lá em casa começam a falar coisas do tipo assim, ih rapaz, eu não estou gostando dessa igreja, não estou me sentindo bem mais lá. Aí chega aqui, não se solta, não se envolve, não está se sentindo bem. Peraí, você está vendo alguma heresia sendo pregada aqui? Porque se tiver heresia sendo pregada, realmente ninguém tem que se sentir bem, tem que sair fora. Você está vendo algum escândalo de mim? Você está ficando, o pastor está traindo a mulher dele. Você não está vendo nada disso. Ele não está se sentindo bem? Não estou. As coisas não estão do jeito que eu gosto. É mesmo. Posso te dar uma notícia? A igreja não foi feita para agradar a mim nem a você, é para agradar a Deus. É para agradar a Deus. Através da igreja, às vezes Deus vai. Às vezes a igreja até vai agradar você, mas vai ser uma consequência. Porque na maioria das vezes você não vai vir aqui para ser agradado, na maioria das vezes você vai vir aqui para ser confrontado. Porque é através disso que Deus vai mudar o nosso caráter. Deus, eu não quero chegar aqui querendo ser Deus, querendo que as coisas sejam do meu jeito. Pelo contrário, Deus, eu chego aqui reconhecendo que o Senhor é Deus e eu quero me submeter à vontade do Senhor aqui neste lugar. Então, repetindo as similaridades, ambos estavam em ótimos lugares. Segundo, ambos estavam insatisfeitos, cada um por causa do seu motivo. Terceiro, ambos criaram uma ilusão. Começaram a se iludir.
A Noemi ouviu algum bochicho, junto com o marido dela, que lá na terra de Moabe, a coisa estava boa. Sabe aquele tipo de coisa? A Noemi pegou o Instagram dela e falou assim: rapaz, Moabe que é o mundão bravo lá, Moabe tá da hora. Olha o povo de Moabe como tá feliz. Ih, rapaz, bem, olha aqui, Moabe tá legal. Aqui tá meio difícil a coisa. Vamos lá para Moabe? Nossa, lá em Moabe a gente vai crescer, lá em Moabe a gente vai prosperar, lá em Moabe vai ser da hora demais. E o filho pródigo também, ele olhava o Facebook, o Twitter dos amigos dele, que faziam o que queriam e viviam todos desordenadamente. E ali na casa do pai, ele tinha que seguir uma disciplina. Eles começaram a se iludir. A Noemi começou a se imaginar: nossa, lá em Moabe eu acho que eu vou conquistar isso, aquilo outro, eu vou no cabeleireiro, eu vou ficar fit, eu vou perder barriga, eu vou ganhar dinheiro. O filho pródigo a mesma coisa: e eu quero ir lá para um lugar longe, lá meu pai não vai ficar pegando meu pé, lá vai ser da hora, lá eu vou chegar em casa a hora que eu quiser, lá vai ser bebedeira, só zoeira, e vai ser bom demais. E foi. Começaram a se iludir. E ambos tomaram uma mesma decisão. Estavam em um ótimo lugar, mas abandonaram o seu lugar. Deixaram o seu lugar para trás. Eu nem preciso falar muito, você sabe o que aconteceu com ambos também. Ambos perderam tudo. Primeiro Noemi. Ficou 10 anos lá. Em 10 anos, sabe o que ela ganhou? 3 velórios. Dos 2 filhos do marido. Perdeu tudo. Até que ela recebe uma boa notícia. Qual notícia? Aquele lugar que outrora que estava em aperto, Deus havia visitado o povo com pão. O filho pródigo, a mesma coisa. Enquanto estava com bala na agulha, festa aqui, festa para lá, e mulherada, e bebedeira, e zoeira, e aqui vai. Aí chegou uma hora que o cara perde tudo. Começa a trabalhar para criador de porco. Ele olhava os porcos comendo lavagem, e ele, com tanta fome, ele tinha vontade de comer lavagem. Sexta similaridade. Ambos, em algum momento de sua história, eles caem em si. Noemi, quando ouve que Deus visitou com pão a Belém. O jovem, o filho pródigo, quando ele estava lá morrendo de fome, de repente ele desperta, acorda: rapaz, os empregados do meu pai têm abundância lá. Abundância, fartura. Ah, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ele: pai, olha, eu te confesso, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu nem sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser pelo menos um empregado aqui. Ambos, após perderem tudo, tiveram que voltar. A 7ª similaridade. Essa eu vou pedir para você repetir comigo. Diga: Deus é misericordioso. Noemi, quando voltou para sua terra, pouquíssimo tempo depois, Deus foi tão generoso com ela que todas as propriedades que ela havia perdido foram restituídas a ela. O filho pródigo, que achou que iria se tornar só um empregado, um faxineiro do pai, quando o pai o vê vindo de longe, o pai corre ao seu encontro e pula no pescoço dele e abraça, fala: meu filho, você voltou, meu filho. Aí o filho faz aquele discurso ensaiado: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai olha para ele e fala: filhão, vem cá, dá um abraço aqui no pai.
Aí o pai fala para os funcionários, gente, ó, mata um cordeiro lá, vamos fazer um churrascão, uma festa, porque esse meu filho, ele estava perdido e ele foi encontrado. E aí o pai então coloca um anel no dedo do filho que representava a autoridade, o filho que estava descalço e os escravos andavam descalços naquela época, o pai coloca sandálias nos pés dele que representava alguém de honra, o pai troca as vestes do filho, ambos perderam tudo, mas quando decidiram voltar para o seu lugar, ambos tiveram a sua história restaurada. Uau! E que fique bem claro aqui, toda pessoa que se arrependeu por se afastar do Pai e volta, o Pai sempre vai perdoar. A gente só não pode brincar com isso porque tem muita gente que não tem a chance de voltar. Então, se você e eu, se nós estamos tendo a chance de voltar para a presença, não desperdicemos essa chance, que muitos não tiveram. Mas lembra que eu disse para você, eu perguntei e você me autorizou. Eu havia perguntado se eu podia mandar aí uns 5 jabs ungidos. Posso, gente, ainda sim ou não? É para a gente sair de Nárnia e voltar para a realidade, porque se a gente ficar nesse mundo de ilusão, a gente pode fazer igual Noemi, achando que vai sair de um lugar para melhorar e de repente vai piorar. Ou como o filho pródigo. Então, eu quero compartilhar com você 5 direções, 5 inspirações de Deus, para que você aprenda a sair de qualquer mundo, de qualquer ilusão que talvez o inimigo esteja querendo criar na sua mente. Deus quer te trazer de volta para a realidade, porque é na realidade que Ele faz milagres e maravilhas. É na realidade. Então, o primeiro jab que eu quero mandar aqui para você é o seguinte: olha que novidade que eu vou te dar, hein? Olha que novidade que eu vou te dar. Para você que hoje talvez está igual a Noemi. Eu estou querendo sair daqui. Estou querendo sair, largar minha família, estou querendo sair dessa igreja, estou querendo largar tudo. Então estou te mandando alguns jabs aqui. O primeiro deles, sabe qual que é? Querido, querida, você vai para o céu. Quem crê, diga amém. Quem vai para o céu, diga amém. Mas você ainda não está no céu. Ou tem alguém que já está? Se tiver, a gente já faz o velório agora e já sepulta. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: você ainda não está no céu. Diga assim para ela, diga: o céu vai ser tão perfeito. Diga: mas aqui ainda não é. Na casa do pai, será que era tudo perfeito para o filho pródigo? Talvez não. Na terra de Belém, era tudo perfeito? Não. Agora, quem disse que eu tenho que... Quem disse que Deus algum dia prometeu, falando assim: filho, aqui na terra eu vou te colocar num lugar que vai ser perfeitinho, uma família perfeitinha, uma igreja perfeitinha, um trabalho perfeitinho. Quem disse que Deus prometeu isso? Esse lugar de perfeição chama-se céu. Quem quer ir para lá, diga amém. Mas você quer ir para lá agora, sim ou não? Quiser, a gente dá um jeito. Sabe, gente, esses dias eu atendi um casal aqui na igreja, e eu falei assim: queridos, casamento é igual a Arca de Noé. Você imagina você dentro da Arca de Noé? Aquele fedor de... Desculpa da palavra, tá? Aquele fedor de cocô de elefante, cobra rastejando, leão rugindo, aqueles bichos fedidos, gambá, tinha gambá na arca.
Você acha que dentro da arca o negócio estava, ai, que perfeito, que cruzeiro que eu estou fazendo? Nada. Aqueles dias na arca devem ter sido bem difíceis. Agora, olha aqui nos meus olhos, ó. Fora, estava pior, viu? Então, para com esse negócio de querer ficar feliz só num ambiente perfeito. E quando você encontra alguma coisinha que não te agrada, já fica igual aquelas criancinhas ranhenta, mimada, fecha o biquinho e fica bicudinho. Você não está no céu ainda. Aprenda a ser feliz num ambiente imperfeito, porque num ambiente imperfeito nós podemos buscar um Deus perfeito. Segundo jab, esse aqui foi legal, esse vai ser um pouquinho mais forte. Querido, escute isso que eu vou dizer para você. Quem é feliz e ponto. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque tem gente que é infeliz e frustrada consigo mesmo. E aí, para compensar a falta e a frustração que a pessoa tem consigo mesmo, sabe o que a pessoa faz? A pessoa começa a querer exigir demais de quem está ao redor dela. Ela começa a querer buscar perfeição nas pessoas e nos ambientes. Mas por que ela está querendo o excesso dos outros? Porque falta nela. Aí, sabe aquelas pessoas que, tipo assim, elas estão sempre trocando de lugar. Elas estão sempre trocando de ciclos de pessoas. Ninguém é bom para elas. Ninguém é bom para eles. Ai, aquele tá bom. Ai, aquele não é bom. Ai, aquela não serve. Ai, não, aquele lá é ruim. Eu vou dar um conselho para você. Quem é feliz e ponto. Quem é feliz aprende a ser feliz onde está e perto de quem está. Você quer uma dica? Começa a perdoar. Porque é a mágoa que deixa o coração amargurado, frustrado. Comece a perdoar, se perdoe. Se preciso for, vai buscar até uma terapia para resolver problema de identidade. Sabe, para te trazer mais autoconhecimento, mais autoestima, mais autoconfiança. Aí você vai parar de querer ficar exigindo perfeição dos outros. Quem é feliz e ponto. Quem quer fazer a coisa certa vai fazer e ponto. Adão pecou no paraíso, Jesus foi fiel no deserto, porque não é o lugar que influencia, é quem você é. É quem você escolhe ser. Então o primeiro jab é esse. Nós não estamos no céu ainda. Não vai ser tudo perfeito aqui. O segundo jab é: aprenda a ser feliz, mesmo com as imperfeições da vida. Terceiro, esse aqui é fantástico. Eu vou pedir para você repetir isso comigo, bem forte. Você pode encher aí os seus pulmões de ar e repita comigo. Diga: por quê e para que eu recebi o Espírito Santo? Mas você já se questionou? Por que você recebeu o Espírito Santo? Quem é que recebe o Espírito Santo? Aquele que passa pelo processo da salvação. Quem ouve a pregação das Escrituras, essa pregação do Cristo que esteve morto e ressuscitou. Aí a pessoa ouve a pregação, ouve falar sobre a cruz, ouve falar sobre o arrependimento, ouve falar sobre Jesus o Salvador, e ela então toma uma decisão: eu quero esse Jesus para mim, eu quero servir esse Jesus, eu quero me submeter a esse Jesus. Aí a pessoa então toma uma decisão. Qual a decisão dela? Eu vou me arrepender, abandonar os meus caminhos antigos. E ela então, ela vem até o pastor da igreja. Fala: pastor, eu quero me batizar nas águas. O mês que vem, inclusive, vai ter batismo, tá bom? A oportunidade. A pessoa: pastor, eu quero me batizar, porque o batismo é o sepultamento da velha criatura, e quando eu saio daquelas águas, é uma nova pessoa que foi gerada dentro de mim. Quando você recebe Jesus Cristo, aceita Jesus, se arrepende de seus pecados, decide passar por esse sepultamento da velha criatura, quando você nasce, Jesus sela você com o Espírito Santo. E aí você vai buscando, em algum momento propício ele vem e batiza, enche você com o Espírito Santo. Agora, para que ele coloca o Espírito Santo em nós?
depois de nos salvar, por que Ele coloca o Espírito Santo em nós? Por que que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós? Será que Deus colocou o Espírito Santo em mim ou em você para a gente chegar num lugar e se tornar o fiscal daquele lugar? Não, deixa eu ver se tem alguma imperfeição aqui, e se tiver alguma imperfeição aqui, eu saio. Você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o poder de Deus que restaura, o poder de Deus que transforma. Ah, querido, com o Espírito Santo em mim, eu não preciso ficar falando, eu vou mudar de lugar, porque com o poder do Espírito Santo eu posso mudar o lugar. Com o poder do Espírito Santo, eu posso mudar o lugar. Quantas e quantas vezes que as pessoas já me pediram, e eu estou dizendo isso aqui para você, não é para se vangloriar não, porque isso não é meu, isso é do crente, isso é do cristão, isso é de quem crê em Jesus. Quantas vezes que as pessoas já me solicitaram visita e sempre diziam assim, pastor, mas quando você chegar lá, você vai sentir um clima pesado, você vai sentir que o lugar é pesado, você vai sentir, e eu vou dizer para você, irmão, eu estou dizendo aqui para você, em cima de tudo que eu lembro dos meus 14 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, eu nunca entrei num lugar e senti peso no lugar. Eu entrei naquele lugar como se eu tivesse entrado em qualquer outro lugar, mas eu posso garantir para você, eu não senti o peso que ele sentiu, mas quando eu saí de lá, eu deixei a leveza que eu sentia, porque eu carrego o Espírito Santo em mim. Esse negócio é coisa de gente carnal, que quer ficar excluindo e mudando e saindo. O poder do Espírito, ele te dá a capacidade de chegar num lugar, e através do poder da oração, do poder da palavra, do poder do bom testemunho, você muda o lugar. Muda o lugar. Você pode, não pelas suas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Jesus fez uma promessa. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Então o seu casamento, a igreja aqui, o seu trabalho, eles não precisam de um fiscal, eles não precisam da sua crítica. Eles precisam de alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que vai chegar lá e vai fazer a diferença. Alguém que vai chegar com muito respeito, não vai chegar metendo o pé na porta e falar, vou chegar aqui, vou mudar tudo. Não. Vai chegar com humildade. Vai chegar com obediência. Vai chegar com ousadia, mas com submissão. E vai falar assim, eu quero ajudar aqui. Eu quero fazer algo para ajudar a mudar esse lugar. Às vezes a gente tem que refletir. Quando eu entrei lá no meu trabalho, quando eu entrei nessa família, o que mudou? Porque não é possível uma pessoa que tem o Espírito Santo entra num lugar e o lugar não muda. Ou não acontece nenhuma mudança lá. E eu não estou querendo dizer que a pessoa não tenha Deus, mas eles têm que ter ousadia. Deus colocou o Espírito dele para habitar em você. Quando Deus viu esse mundo todo destruído, Deus não falou assim, vou criar outro. Pelo contrário, Deus enviou o Filho dele, por amor ao mundo, para salvar o mundo, para restaurar vidas. E nós temos o DNA de Deus, nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos ficar mudando de lugar, porque nós temos o poder para mudar o lugar. Se a Noemi tivesse entendido isso. Se o filho pródigo tivesse entendido isso. Quarto jab. É o penúltimo para a gente orar. Quem fica onde Deus mandou. Onde Deus mandou é onde você está agora. Quem fica onde Deus mandou não está livre de problema e dificuldade. Mas uma coisa é certa. Quando você está onde Deus mandou, o socorro vem. A resposta vem. A provisão sempre vem. O renovo sempre vem. Sabe por que eu digo isso? Quando você está onde Deus mandou, um dia Jesus falou para os discípulos dele,
filhos, entra no barquinho e passa para o outro lado. E Jesus foi para o monte orar. E ali, quando eles estavam na metade do caminho, lá no meio do mar, e nós estamos falando de 2000 anos atrás, não tinha tecnologia nenhuma, começou uma tempestade de vento e o barquinho estava quase virando. Eles estavam onde Jesus mandou estar, mas a dificuldade veio. Mas sabe o que aconteceu no meio da madrugada? Quando nós estamos onde Jesus mandou e Ele nos vem em apuros, Ele vem. Jesus veio caminhando sobre as águas e acalmou a tempestade. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito e leva o povo para o deserto, chega um momento que o povo começa a perguntar: o que nós vamos comer? Nós estamos aqui no meio do deserto. Quando eles menos percebem, começa a descer maná do céu, porque a provisão vem, o renovo vem, o socorro vem. Quando você está onde Deus mandou você estar, Ele nunca vai te deixar desamparado, Ele sempre vai chegar com a resposta. Aleluia, aleluia. Deus nunca falha. Deus não desampara os que são seus. Então eu repito, a resposta, a provisão, o renovo, sempre vem, sempre vem, sempre vem. E por isso o último jab, sabe qual que é? Então, já que eu posso mudar o lugar, através do Espírito, sabe? Já que eu posso ser feliz onde Deus me colocou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou florescer onde Deus me plantou. Levanta a mãozinha direita, diga isso comigo, diga: eu vou florescer onde Deus me plantou. Não seja o repolho que fecha, não. Seja como a rosa que se abre. Floresça onde Deus plantou você. Não seja um nômade, sabe? Que fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Para com isso. Floresça onde Deus te plantou. Cria raízes. Cria raízes. Porque Deus tem uma promessa para finalizar. Salmo 92, 13. Eu vou pedir para você ler. Vamos lá? 3, 2, 1. Bem forte. O que diz aqui? O que vai acontecer? Uau! O que mais? O que mais? Uau! O que mais? Deus está falando assim, ó: floresce onde eu te plantei, filho. Floresce onde eu plantei você. Quando você começar a ficar velhinho, você ainda vai estar viçoso, bonito, dando fruto, produzindo, lutando e conquistando, porque Ele é a nossa rocha de sustentação. Então floresce, é tempo de florescer. É tempo de dar fruto, amado. É tempo de dar fruto, amada. É tempo de ser uma bênção. Para de viver fugindo. Para de viver em fuga. Para de viver procurando felicidade em pessoas ou em lugares. Encontre a felicidade na presença de Jesus Cristo. Entenda que um dia o céu será perfeito, mas esse ambiente ainda não é perfeito. O ambiente lá na sua casa ainda não é perfeito, mas isso não vai impedir você de ser feliz, de frutificar, de ser uma bênção, porque mesmo num ambiente perfeito, você pode viver a vontade perfeita do Deus perfeito. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então sai dessa ilusão de achar que é mudando, é ficando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, que você vai encontrar a sua felicidade. Não é. Floresça onde Deus plantou você, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos agora aos céus, abrir o seu coração nesse momento e receber e permitir que o Espírito Santo comece a regar você.